De volta com Roda Viva e o médico Elcimar Coutinho. Doutor Elcimar, tem tanta coisa para perguntar, tanta coisa que eu vou fazer aqui um blend. Olha aqui, eu queria falar sobre controle da natalidade, que essa é uma batalha sua, polêmica há anos. O senhor diz que no Brasil existe o descontrole da natalidade, mas aproveitando, eu quero enganchar nesse assunto a questão da pílula do homem. Que eu o conheci na década de 70, eu fui fazer uma entrevista com o senhor estava desenvolvendo a pílula. E esta pílula, eu não consigo entender por que ela não foi liberada pelas autoridades para comercialização. Tem a ver com machismo? Tem a ver com aquela coisa que homem não faz vasectomia, por exemplo, porque a função da reprodução é a mulher que tem que se preocupar com ela e existe uma preocupação em que tomando a pílula que zera esperma, ele vai ficar broxa, com perdão da palavra? Esse último aspecto aí, no começo dos estudos, era o mais importante, é que ele não diminuísse a virilidade daqueles que tomavam. Pelo contrário, se a gente pudesse fazer com que aumentasse um pouquinho, ele teria mais sexo e menos filho. Mas essa pílula que eu comecei a desenvolver com os chineses, e estive na China inúmeras vezes, isso tem a ver também com o controle da natalidade. Eu fui a primeira vez a convite do chamado Subministério de Controle da Natalidade, que era tudo governado por mulheres, só tinha mulheres no ministério. E fui 2 vezes a convite deles para conversar a respeito disso, que eu estava tentando, eu tinha esperança que a gente pudesse fazer uma coisa parecida no Brasil. E, aliás, vou aproveitar esse parênteses para dizer que, já que você falou em controle da natalidade, que a China, país comunista, é hoje o 2º país do mundo em termos econômicos, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Sabe por quê? Porque fez o controle da natalidade. Olha o cheiro de mulher. Com que periodicidade? Mas vamos voltar uma vez por ano. Uma vez por ano. Vamos voltar para a fase... Nós temos gente muito jovem hoje na mesa. Vamos voltar para a fase produtiva. Fase produtiva. Por que é que os homens não... Por que é que os homens não tomam essa pílula? O que aconteceu com a pílula do homem? A pílula do homem, a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional do homem foi feita a partir de um produto natural. Isso já tira um pouco do interesse da grande farma, da indústria farmacêutica. Porque esse é um produto extraído da semente do algodão, qualquer um tem acesso àquele produto, aquela matéria-prima. Pelo preço barato, porque aquilo é jogado fora normalmente, é dado para o boi comer. Mas, doutora, há outras tentativas também de criação de pílulas com outras substâncias, né? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil achar uma pílula para o homem? O problema da pílula do homem, quando a gente dá a pílula da mulher, a gente bloqueia os hormônios dela, o pico do hormônio dela, e ela continua vivendo. Com a do homem, a gente não pode fazer isso, a gente tem que bloquear a produção de testosterona. E quando a gente bloqueia a produção de testosterona, não dá certo. Essa pílula era uma pílula fora do comum, porque não interferia na produção de testosterona. Essa pílula. Se chamava Gossipol. Gossipium é o nome científico do algodão. Então, o que é que você faz? Você tira do algodão a fibra, e o Brasil é um dos maiores produtores de fibra de algodão, e fica com a sementezinha que você usa para replantar, ou você esmaga, faz um tijolo com aquilo e dá para o gado comer. O gado, quando um touro come aquilo, ele fica muito mais ativo sexualmente. E isso daí é impressionante. Eu tive uma vez em Guanambi, no interior da Bahia, só para ver o trabalho do pessoal que alimentava os touros com aquela torta de algodão. E fui para lá para passar uma semana vendo como é que eles faziam a alimentação do touro. Dizia, doutor, este touro daqui só come isso. E ele cobre as fêmeas várias vezes, que os outros não cobrem. Quando a gente bota dessa ração, eles cobrem as fêmeas mais. Aí é que eu vi como o camarada pode interpretar as coisas diferentes. Eu digo, eu vou ficar calado para todo mundo pensar que é isso mesmo que acontece, que é o comprimido que está aumentando a virilidade do touro. Mas o comprimido não aumentava, não. Ela continuava a mesma. É que as fêmeas não engravidavam. E não engravidando, produziam aquilo que elas têm de melhor para estimular o touro. O cheiro de fêmea que não está grávida. Bom, outra vez cai a responsabilidade na gente. Mas e aí o touro cobria a mesma fêmea porque ela não engravidava. Porque quando ela engravidava, ele perde o interesse.
entendeu? Doutor, agora, imaginando que um dia chegue a tal pílula para o homem, o senhor acha que o homem vai tomar essa pílula? Essa é outra questão. Outra questão. Pois é. Eu acho que o homem até pode tomar, mas você sabe, eu estive em Budapeste no tempo do regime comunista para o Congresso Mundial de População para falar da pílula masculina. Já estava pronta para botar no mercado, eu não tinha achado quem quisesse comercializar. Acabei identificando um laboratório em Pernambuco que topou fazer a pílula e botar no mercado, pedi um registro no Ministério da Saúde e o Ministério negou e não deu satisfação. E não tinha efeito colateral, negativo. não tinha nada? Não, o efeito colateral era fazer o indivíduo ficar infértil. Não tinha efeito sobre a virilidade do homem, não afetava o fígado, fizemos uma montanha de estudos. Em chinês, publicamos mais de 200 trabalhos. E os chineses usam a pílula. Essa pílula usam. Mas o homem ficaria estéril para sempre? Não reverte. Quando para de tomar, passa uns 3 meses, ele volta a produzir espermatozoide. Mas e o que aconteceu em Budapeste? Em Budapeste eu fui fazer a defesa, digo, bom, dependendo do apoio das mulheres, se as mulheres apoiarem, o movimento feminista americano estava todo lá. Inclusive aquela líder famosa, uma feiozinha, Betty Friedan. Betty Friedan, estava lá e foi ela que falou, na hora que eu comecei a falar, uns 10 minutos de fala, ela me interrompeu e disse, doutor, o senhor acha que nós lutamos a vida inteira para ter a decisão na nossa mão de fazer ou não fazer filho? O senhor acha que a gente vai abdicar isso? Quando o homem disser que está tomando pílula, a gente vai acreditar? Vocês sabem o que vocês são, o que vocês merecem, para ter credibilidade e jurar que estão usando pílula somente para fazer a transa e ir embora. E deixar conosco a responsabilidade, dizer que a pílula faltou. Eu fiquei atordoado porque as outras mulheres se levantaram também. Disse, que pílula masculina nenhuma. Eu digo, de repente, que as mulheres não iam me apoiar. Mas o movimento feminista que rejeitou a pílula. Que rejeitou a pílula. O movimento feminista internacional, em Budapeste, Congresso Mundial de População, eu era o único que ia falar como cientista, o resto era político que tinha lá, e fui descrever os resultados que a gente tinha tido, que eram ótimos. Que a gente tinha já mais de 1000 homens que já tinham tomado a pílula, que não tinha efeito colateral, etc. Eu não entendi muito bem. Ela estava reivindicando para si, ou para nós mesmas, a decisão de... Engravidar ou não. Procriação. Quem vai tomar pílula somos nós quisermos ficar grávida, paramos de tomar. Pois é. Olha aqui... Não tive o apoio das mulheres, eu não tive o apoio. E eu fui a Budapeste, até um pouco contrariado, que eu não queria me encontrar lá com o presidente Ceausescu, que eu achava que ele era o fim da picada. Mas fui e encontrei com o infeliz lá e fiz a minha conferência. Saí pelo fundo. Eu saí pelo... Havia tal animosidade no plenário do Congresso que eu nunca tinha sentido aquilo. Como é que não me deixa me ameaçar as mulheres de retirar o direito à última palavra sobre a procriação, né? E eu achando que a psicose era masculina, né? Agora, não sei quem no Ministério da Saúde vetou a utilização do produto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mas aí por outros motivos. Aí outros motivos. O senhor não conhece Não sei, mas não me deram satisfação. Quando é que foi isso que vetaram aqui no Brasil? Vetaram, isso já tem uns quase 10 anos. Vou ter que fazer aqui um break. Estamos encerrando mais um bloco com o médico Elcimar Coutinho e o Roda Viva volta em seguida. Até já.